E aí, nerd, beleza? A gente está junto aqui para mais uma aulinha aí, uma aulinha te preparando aí para o exame de qualificação da UERJ, né? Quase que não saiu, exame de qualificação. Então, vem aqui comigo, produção, vem aqui comigo no primeiro quadro. Na sua primeira questão aí, na questão 01, é uma questão que te dá um texto, beleza? Mas ela quer trabalhar com você, ela quer extrair de você o conceito do ciclo reprodutivo das plantas, tudo bem? Então, aqui eu tenho um esquema, nerd. Esse esquema aí, ele está representado na sua questão. Mas vamos dar uma trabalhada melhor nele, tá? Esse esquema aqui, ele é um esquema coringa. Por que coringa? Porque ele serve para todos os grupos de plantas. Tudo bem? Ele serve desde briófitas, passando por pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então ele é um esquema coringa que é muito legal você ter tatuado aqui na sua mente. Tudo bem, nerd? Beleza? Então vem comigo, vamos entender. Aqui eu tenho duas estruturas que são as principais para a gente. A estrutura de gametófito, né? O gametófito é haploide, então temos aqui uma estrutura N-haploide, o gametófito é uma das fases das plantas, uma das fases de vida da planta, beleza? Haploide. Esse gametófito, ele dá origem aos gametas, então vou botar aqui em cima, ele dá origem aos gametas. Esse gametófito haploide vai dar origem aos gametas, claro, também haploides, tudo bem? Então, os gametas haploides. E aí, esses gametas vão fazer o quê? Vão fecundar, vão fazer a fecundação. Vai rolar aqui, nerd, vai rolar a fecundação, tudo bem? Rolando a fecundação, forma-se um zigoto. O zigoto é uma estrutura diploide. Então, recapitulando, eu tenho gametófito N, beleza? Que deu origem a gametas também N, haploides. E aí, fecundação forma o zigoto diploide, beleza? Esse zigoto diploide, ele sofre sucessivas mitoses. E essas mitoses vão originar o esporófito, tudo bem? Esse esporófito, ele é diploide, repara, o esporófito é a outra fase das plantas, outra fase de vida das plantas. Gametófito e esporófito, portanto, são as duas fases que ocorrem nas plantas, tudo bem? Só que o gametófito, ele é haploide, o esporófito, ele é diploide, tudo bem, nerd? Show de bola? Aí é o seguinte, então esse esporófito diploide, olha que maneiro, ele vai dar origem a esporos. O esporófito diploide, 2N, origina esporos haploides. Olha que maneiro, uma estrutura diploide gerando estruturas haploides, que são os esporos. Nerd, que tipo de divisão que está rolando aqui? De 2N para N. Tá rolando uma meiose aqui, né? Tá rolando uma meiose. Então, olha que maneiro. Se está rolando uma meiose para a formação de esporos, essa meiose também pode ser chamada de meiose espórica. Show de bola, nerd? Então, nas plantas, a meiose é para a formação de esporos. Por exemplo, comparando com a gente, nos animais, a nossa meiose é para formar o quê? Gametas. A meiose é gamética. Repara aqui, que é o gametófito haploide que gera gametas também haploides. Não está rolando meiose. A meiose está rolando de esporófito para esporo. Tudo bem? Esses esporos também sofrem mitoses. Então, tá aqui, vai rolar mitose. E aí, se vai rolar mitose, vai gerar o gametófito. E a planta, né, as plantas ficam alternando, né, fazendo essa alternância de gerações. Esse ciclo, ele é chamado de ciclo haplodiplobionte. Ciclo haplodiplobionte. Nerd? Então, as plantas têm duas fases de vida, uma fase haploide e uma fase diploide, tudo bem? Só que aí temos 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nerd, precisa saber em quais grupos qual é a fase predominante.
também é mole de lembrar. Sabe por quê? Porque para as briófitas, a fase predominante é a fase de gametófito. Gametófito. Tudo bem, nerd? Beleza? Então, para as briófitas, a fase predominante é a fase haploide, a fase de gametófito. Para todas as outras, né, o que você consegue ver de uma samambaia, por exemplo, de um pinheiro ou de uma árvore frutífera, tudo que você está vendo ali agora é uma fase dominante, predominante, que é o esporófito, tá? Então, para pteridófitas, para gimnospermas e para as lindas angiospermas, o ciclo da vida predominante a fase predominante é esporófito. Tudo bem, nerd? Então, para briófitas, gametófito. Para todas as outras, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase predominante é o esporófito. Tudo bem? E aí, com essas informações, você pegando a questão 1, você já consegue matar. Porque esse ciclo de vida aqui, alternância de gerações, esse ciclo de vida aplodiplobionte, é para todos os indivíduos do reino planta. Não importa se é uma planta de grande porte, ou se é uma samambaia, ou se é um musgo, beleza? Todas as plantas têm esse ciclo de vida. Esse esqueminha aqui, nerd, seria legal se você tivesse ele tatuado na sua mente aí. Show de bola? Beleza? Tamo junto? Então, avançando aí, vamos pegar a questão seguinte, a questão 2. Galera, olha só, a questão 2 é uma questão que ela trata, vem comigo aqui, produção. A questão 2 é uma questão que trata das características gerais das plantas, tem um monte de características que a gente podia ficar aqui trabalhando um montão de tempo, né? Mas, né, como a gente tem aí que ser um pouco mais dinâmico, vamos trabalhar com as características que a questão cita. Show de bola? Então, características das plantas aí. Pô, presença de clorofila. Você sabe muito bem que esse pigmento, que essa clorofila, é o grande pigmento responsável por qual processo? Responde aí. Isso, fotossíntese. Né? Então, aliás, inclusive você teve já uma aula completa, uma aula inteira, né, só sobre fotossíntese, uma aula muito, muito maneira. Beleza? Inclusive, uma das aulas que tiveram foi eu que dei aqui no vídeo, né? Tem um vídeo gravado meu de aula de fotossíntese. Show de bola? Então, até uma aula maneira para você revisar antes da prova da UERJ. Tá? Então, as plantas têm clorofila aí. Pô, outra coisa importante é que, como vários outros grupos de seres vivos, a planta apresenta parede celular, né? Mas a parede celular das plantas, ela é a parede celular de celulose. Show de bola? Diferente, por exemplo, da parede celular das bactérias, que lá de glicosaminoglicanos, né, proteoglicanos. A parede celular, por exemplo, dos fungos, que é aquela parede celular de quitina, show de bola? Aquele polissacarídeo nitrogenado, né? Mas a parede celular das plantas é a parede celular de celulose, show de bola? Dos principais polissacarídeos aí, de estrutura. E a planta tem também pigmentos que são acessórios da fotossíntese para a clorofila, pigmentos que conseguem ser sensíveis a outros comprimentos de onda. Né? Entre esses pigmentos, nós temos os famosos carotenoides. Aí tem lá os carotenos e as xantofilas, que são grupos de carotenoides. Os carotenos são alaranjados, as xantofilas são amarelados, ali pode chegar até um marrom claro e tal. Esses caras aqui, por exemplo, presentes em grande quantidade na cenoura, no tomate, nas plantas, nos vegetais, é de cor vermelha, de cor laranja, de cor amarela, os pimentões aí, por exemplo. Show de bola? E a última característica aí, além dos pigmentos acessórios, eu tenho a fonte de reserva energética das plantas. Né? Caracteristicamente, as plantas armazenam, né, reserva estoques de energia sob a forma de um polissacarídeo de reserva vegetal, que é o amido. Então, botar aqui, entrar na sua frente,
o amido, rapidinho, já vou sair, que eu sou canhoto, tá, galera? Então, o amido, ele é o polissacarídeo de reserva energética das plantas, beleza? É diferente de outros seres que armazenam, por exemplo, o glicogênio, como nós animais, como os fungos, que armazenam o glicogênio como uma fonte de reserva energética. Já as plantas armazenam esse polissacarídeo aqui, que é o amido, um polissacarídeo de reserva. Show de bola, nerd? Tranquilo? Então, com essas informações aqui, né, vai lá na questão 2 e dá aquela gabaritada maneira. Show de bola? Beleza? Agora, eu vou dar uma pulada, né, porque depois eu vou voltar com a questão 3, que é uma questão maneira, que dá para fazer um monte de abordagens. Vamos pular aí para a questão número 3. A produção falou aqui, ó, Elias, a aula é tua, você faz a ordem que você quiser, então vamos lá. Vamos pular para a questão 3? Não, Elias. Eu não estou pulando para a questão 3. Olha o erro aqui, olha o erro de gravação, ó. Só que é ao vivo, né? Aqui, ó, ao vivo não, tá gravado, né? Então não tem nada ao vivo. É o erro de gravação que foi ao vivo e que eu estou consertando ao vivo gravado. Olha que esquisito. Então essa questão aqui é a questão número 4, Elias. Número 4, ó, vou consertar aqui. Não vou pedir para cortar não, tá? Então vem comigo. Seguinte, questão 4, né? Pular da 2 para 3 não é pular a questão, né? Então pular para 2, da 2 para 4. Pega a questão 4 aí e ele fala da evolução das plantas, né? Ao longo da evolução das plantas. Já começa com a proposição para você avaliar as alternativas. O que é correto afirmar? Galera, olha só. Eu tenho 4 grupos de plantas. Se você voltar um pouquinho aqui no vídeo, você consegue ver que a gente já falou deles, né? Briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Show de bola? E aí, para briófitas e pteridófitas, são plantas que ainda apresentam, grupos de plantas que ainda apresentam dependência da água para a reprodução. Beleza? Dependem da água para a reprodução. Por quê? Vou entrar na sua frente de novo. Porque os gametas são flagelados. Né? Então, o gameta flagelado, eles dependem de água, meio aquoso para se locomover, para que haja a fecundação. Tudo bem, nerd? Então, são plantas que ainda não se libertaram ainda não, né? Que não se libertaram do ambiente aquático, úmido, aquático, porque dependem desse meio aquoso aí para a reprodução. Né? Então você vai ver uma briófita, uma pteridófita, uma samambaia em ambientes mais úmidos, show de bola, para garantir que haja a fecundação ali dos seus gametas. Show de bola, mas para as plantas chamadas de plantas superiores, né, que são as gímeno e angiospermas, as plantas de grande porte, essas plantas já são independentes da água para a reprodução, já apresenta independência, um salto evolutivo aí. E essa característica surge ali nas gimnospermas, é mantida nas angiospermas, que é a presença, o que possibilitou que houvesse essa independência da água, é a presença de grãos de pólen. Grãos de pólen. E também a formação, nerd, a formação de tubo polínico. Tubo polínico. Então, ao longo da evolução, tubo polínico. Ao longo da evolução, os gametas se tornaram cada vez mais protegidos. Tudo bem? Então, isso facilita muito, né? Teve um salto evolutivo em termos de sucesso na fecundação. Então, a formação de grãos de pólen, que podem ser levados pelo vento, por exemplo, né? Por agentes polinizadores, e a formação de um tubo polínico, então protegendo esses gametas do ambiente externo. Então, eles ficam cada vez mais protegidos. Tudo bem, nerd? Então, com essas informações, você vai lá na questão 4 e dá uma gabaritada pra gente. Show de bola? Beleza? Então, vou dar uma limpada nesse quadro aqui atrás de mim e daqui a pouco a gente volta com resolvendo o restante das questões. Show de bola? Então é isso. Fica aí, hein? Então, nerd, a gente voltou. Eu apaguei o que estava atrás, coloquei matéria nova pra gente. Seguinte, vai pegar a sua questão 3. Agora sim, a questão 3. Nessa questão 3, vem aqui comigo, produção. Ela te aponta aí um cladograma evolutivo, onde ele coloca todos os grupos de plantas, né, a alga ancestral aí, e todos os grupos de plantas que a gente tem no planeta, né, em escala evolutiva, briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Tudo bem? E aí, ele faz assim,
Ele coloca pontos nesse cladograma e pede para você dizer quais são as estruturas que surgem nos pontos apontados. Beleza, galera? Olha só. De briófita, parapteridófitas e todos os outros grupos, o que surge aqui que diferencia os três grupos daqui para frente, ó, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, de briófitas? É que essas plantas são plantas vasculares. Surge aqui no item 1 os vasos condutores. Vou botar aqui, ó, vasos condutores de seiva. Então, a partir de pteridófitas, todas as plantas são as plantas chamadas plantas vasculares. Tudo bem? Então, olha só, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são chamadas de plantas traqueófitas. Traqueófitas. Ou também conhecidas como plantas vasculares. Plantas vasculares. Tudo bem que já são dotadas de vasos condutores de seiva. Isso modificou, por exemplo, a eficiência no transporte de moléculas pela planta e também do tamanho, né? Aumentou o tamanho bastante, proporcionou o aumento de tamanhos nas plantas. Beleza? No item 2, o que surge de novo que diferencia gímeno e anjo de pteridófitas e briófitas? Galera, o 2, ele poderia representar aí a independência da água para reprodução, né? Mas surge aqui uma outra parada também, ó. Galera, surge as sementes. Então o item 2, pra gente, vai ser as sementes. Mas, então, daqui para frente, todas as plantas gímeno e angiospermas são plantas dotadas de sementes, beleza? O seu embrião está protegido aí. Mas tem outras coisas que tem aqui que a gente pode discutir, como, por exemplo, a presença de... vou pegar aqui, caiu, galera, com licença. Valeu, produção. Então, vou botar aqui o surgimento do tubo polínico, né? Grãos de pólen, por exemplo. Ó, grãos de pólen surge aqui e gímeno e anjo possuem a formação também de tubo polínico, beleza? Então, vou botar aqui, ó, tubo polínico. Show de bola? Então, sementes, grãos de pólen, tubo polínico, mas o 2 aí mais para semente mesmo. Show de bola? E o que aparece em 3, galera? Em 3 que é só para angiosperma. O que tem a angiosperma que não tem nenhuma das outras? Tem flores típicas e frutos, né? Então, o item 3 é aqui, ó, flores e frutos. Show de bola? Então, flores e frutos, característica exclusiva aí de angiospermas. A gimnosperma não tem flor, ela tem o estróbilo, né? Você pode até puxar uma setinha aqui, ó. Você pode até puxar uma setinha aqui, só para gimnosperma, e colocar aí, ó, pequenininho, estróbilo, né? Então, tá aí, é um quadro evolutivo contendo as características das plantas no geral, no surgimento delas, né? Então, briófita é uma planta atraqueófita, então vou botar aqui, ó, as briófitas, só para ficar completo aí nas suas anotações. As briófitas são as plantas atraqueófitas, ou também chamadas de plantas avasculares, beleza? Outra coisa maneira que a gente pode só discutir aqui, briófitas e pteridófitas são plantas que não têm um aparelho reprodutor visível, né? Então, você não consegue ver estruturas de reprodução, são as criptógamas, e aqui, gímeno e angiospermas são as fanerógamas, já tem um aparelho de reprodução bem visível. Show de bola, nerd? Questão bonita que ela trata aí de aspectos evolutivos das plantas. Com essas informações, você pode gabaritar aí para mim, beleza? Show de bola? Então, pega aí a última questão. Vamos avaliar os ciclos reprodutivos de diversas maneiras, tá? Então, pega aí a questão número 5. Então, vem aqui comigo, produção. Na questão número 5, a gente tem aí apresentado para você 3 tipos de ciclo de vida. No ciclo número 1, eu tenho lá um indivíduo haploide, gerando gametas também haploides. Zigoto, esses gametas fazem a fecundação, formam um zigoto 2N, diploide. Aí olha que maneiro, aqui vai acontecer a meiose,
vai rolar na formação do zigoto. Então ocorre a meiose zigótica. E aí formam os esporos, que são haploides. Então, no zigoto acontece a meiose, zigoto 2N acontece a meiose, que forma os esporos haploides, que darão origem a indivíduos também haploides. Repara que nesse primeiro ciclo, os indivíduos são sempre haploides, tá? Então esse ciclo é um ciclo haplobionte, haplonte. É um tipo de ciclo de vida, galera, é muito característico de algas e alguns fungos, tá? Vou botar aqui, ó, fungos também tem esse tipo de ciclo de vida, haplobionte, haplonte. Show de bola, nerd? No segundo exemplo, olha que maneiro. Eu tenho um indivíduo N, haploide, que gera gametas, também haploides. Esses gametas formam zigotos diploides. Esse zigoto dá origem ao indivíduo diploide. Olha que maneiro. Já aqui no começo, repare bem aqui, nerd, repare bem aqui. Eu tenho nesse ciclo de vida, número 2, indivíduo haploide, indivíduo diploide. Indivíduo haploide, indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide, por meiose, vai formar os esporos. Ah, então isso aqui era o esporófito. O esporófito gerando os esporos, né? Esporófito gerando esporos por meiose. 2N, N, os esporos formam um indivíduo, né? Que é, volta aqui para o ciclo, né? Forma um indivíduo haploide. Então aqui seria pra gente o esporófito e aqui seria o gametófito. Pô, gametófito haploide, que é um indivíduo, é esporófito diploide, que também é um indivíduo. Olha que maneiro, esse ser vivo, ele tem um ciclo de vida duplo, né? Então ele é um ciclo de vida haplo, diplo, bionte, que tem indivíduos haploides e diploides em alternância de gerações. A gente viu isso hoje já na primeira questão, se eu não me engano. Nessa questão, você tinha lá o ciclo haplo, diplo, bionte, comum aí das plantas. De quem? De todas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas são plantas com o ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Lembrando que a fase de gametófito predominante para as briófitas, esporófito predominante para as outras, pteridófitas, gimno e angiospermas. Beleza? E no último ciclo, o ciclo 3, olha que maneiro. Um indivíduo diploide, por meiose, gera gametas. Então essa meiose aqui é meiose gamética. Show de bola? Meiose gamética, formando gametas. Volta aqui para mim, produção. Volta aqui. Olha só. Meiose gamética se parece com quem? Você. Né? Você tem lá células germinativas, 2N, diploides, que vão gerar por meiose gametas para reprodução, nerd. Então, indivíduo diploide, deixa aberto. Indivíduo diploide, 2N, gerando gametas N. Esses gametas fazem a fecundação, formam um zigoto, que vai dar origem ao indivíduo 2N. Repara que nesse ciclo, número 3, eu só tenho indivíduos 2N, tá? É o ciclo característico diplonte, né? Diplonte é o ciclo característico dos animais. Show de bola? Então aqui, tá? Volta para mim, produção. Da maioria dos animais. Show de bola? Então esse cara aqui, um ciclo diplonte. E aí é só você observar nas opções que o cara pede para você marcar, se não me engano, deixa eu pegar aqui a cola, né? Ele pede para você marcar a incorreta, né? A afirmativa de exceção, exceto. E aí é o seguinte, exceto você vai marcar aí a última opção, porque ele diz que no mesmo ciclo, 2 dos esquemas podem apresentar indivíduos com ploidias diferentes. Olha só, o único ciclo que tem indivíduos com ploidias diferentes é o ciclo número 2, ó, indivíduo N, indivíduo 2N. Nos outros 2 ciclos, eu tenho lá, ó, sempre indivíduo com a mesma ploidia e aqui também sempre indivíduo com a mesma ploidia. Tudo bem, nerd? Beleza? Então, ó, terminada essa aula, dá uma revisada aí nos conceitos, na parte evolutiva, que foi muito importante, na parte do ciclo reprodutivo. Eu acho que para essa aula de hoje, 2 pontos importantes a serem lembrados, a serem verificados, fazer o PDCA em casa. É você pegar a parte inicial da primeira questão, aquele ciclo de vida haplodiplobionte que serve para todas as plantas, aquilo é coringa, show de bola, nerd. E você
revisar o cladograma que a gente viu agora das plantas com as estruturas que surgem que diferenciam um grupo de plantas da outra. Show de bola? Então é isso, nerd. Espero que você tenha gostado. Que bom que você ficou aí até agora. Tenha um excelente dia aí. Estuda pra caramba, faça as questões, pentelha a gente mesmo, traz as dúvidas para a gente te ajudar. Beleza? Então é isso. Um abraço para você.